Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Meus dois fracassos: fechamento da feira de Acari e o pé de assassino dos petroleiros. Prefeitura do Rio de Janeiro mentiu dizendo que poderia abrir a feira do Acari em 30 dias. O município concordou em mapear a feira para definir normas futuras aos feirantes. A previsão é que o projeto fosse concluído em 30 dias, isso no dia 25 de junho de 2024. Nada de novo aconteceu. O coletivo Fala Acari, que promove ações de comunicação comunitária, educação, cultura e direitos humanos, publicou uma nota de repúdio sugerindo alternativas e explicando como a proibição afeta feirantes e moradores da favela. Abre aspas. Eliminar a feira de Acari em resposta às alegações isoladas e criminalizadoras é uma tentativa de solução simplista, além de higienista, elitista e racista, para um problema complexo. Em vez de proibição drástica, seria mais benéfico para a região explorar estratégias de cooperação entre os órgãos reguladores e os próprios feirantes para garantir a continuidade do comércio. A proibição da feira não apenas afeta os feirantes, mas também prejudica os moradores que dependem dessa fonte confiável de produtos acessíveis. Fecha aspas, coletivo Fala Acari. Parafraseando o saudoso Darcy Ribeiro, criador da Universidade de Brasília, um dos maiores educadores do país e indianista, fracassei. Tenho um pouco desse sentimento de Darcy Ribeiro. Fui presidente do Sindipet RJ, afiliado à CUT, o maior sindicato dos petroleiros, que na época agregava também o Sindipet NF. Coordenei o sindicato por 6 mandatos. Trabalhei através de concurso público por 42 anos na Petrobras. Já fui demitido da empresa e reintegrado através de greve. Fui preso e tive um braço quebrado em ato contra os leilões de petróleo. Militei no Movimento Sem Terra. A sede do MST era no Sindipet RJ. Fui da coordenação do MTST numa célula na Zona Oeste. Ocupamos e fomos responsáveis pelo bairro Sepitiba 2, na Zona Oeste. Na minha vida pessoal, sou um homem plenamente realizado, a começar por minha família maravilhosa. Pobre, não tenho dificuldade financeira, nunca tive cargo e nem auspiciei vaga na empresa, Estado, partido, nem para mim, nem para minha família. Mas não sou contra que companheiros do partido da base do governo ocupem cargos. Mas creio que deveria ter um manual de comprometimento desses trabalhadores, por exemplo, com o sindicato. Muitos trabalhadores assumem o cargo e viram as costas para o sindicato, os trabalhadores. 2 são os meus fracassos: fechamento da Feira do Acari, local onde morei. O prefeito Eduardo Paes, logo após uma enchente, Paes fechou a Feira do Acari, numa enchente que invadiu casa de 20 mil pessoas, segundo a Associação de Moradores. Ao invés do pacote de ajuda, os moradores receberam um tapa na cara. O motivo principal do fechamento seria a denúncia de venda de eletrodomésticos, carga roubada na feira. Acari possui o 3º menor índice de desenvolvimento humano, IDH, do município do Rio, e a 2ª menor renda. Seu IDH no ano de 2000 era de 0,720, sendo o 70º, 24º colocado entre 126 regiões da cidade. Também está no 70º, 39º lugar entre os 159 bairros do Rio de Janeiro, no Índice de Progresso Social da Cidade do Rio de Janeiro, IPS,
com nota de 57,75 e uma renda per capita de R$ 377. Como declarado, o decreto número 53894 saiu no Diário Oficial no dia 22 de janeiro de 2024. A ordem do prefeito se baseava em relatórios da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, FIRJAN, e do Instituto de Segurança Pública, ISP. Eduardo Paes agiu em nome da FIRJAN, dos empresários ricos e poderosos. Lamentavelmente, Lula apoia Eduardo Paes. Outro meu fracasso diz respeito aos empregados das estatais. Mesmo sem nunca terem sido gestor do fundo de pensão, os trabalhadores da Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras, ativos e aposentados, pagam por rombo no fundo de pensão. Na Petrobras, pagamos nos contra-cheque 40% de forma vitalícia. Por conta disso, muitos petroleiros recebem contra-cheque zerado e, em 2019, 10 petroleiros tinham se suicidado. Veja o desempenho da Petrobras, fruto do trabalho de seus funcionários. Petrobras alcança o segundo maior lucro líquido de sua história em 2023, 124,6 bilhões de reais. Na verdade, o PED, Plano de Equacionamento de Déficit, foi criação de Michel Temer e Bolsonaro. E Michel Temer criou o PED assassino dos petroleiros, decretando que, a partir de então, os déficits nos fundos de pensão deverão ser pagos no exercício imediatamente posterior. E Bolsonaro, com a promessa de indicar ao STF, o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, conseguiu de Noronha, em 2019, suspensão de 310 liminares que impediam desconto de PED nos contra-cheques de dezenas de milhares de petroleiros. Mas o presidente Lula, no seu terceiro mandato, pode resolver, como fez, por exemplo, abrasileirando os preços dos combustíveis, herança de Temer e Bolsonaro. Com relação ao fechamento da Feira do Acari, que representa culpar os pobres pelas mazelas na cidade, chega de atirar na cabecinha, chacinas nas comunidades. Os trabalhadores das favelas precisam de paz, de ajuda do Estado e, principalmente, de respeito. Os trabalhadores da favela precisam se fazer respeitar, por exemplo, votando em candidatos comprometidos com o bem-estar das famílias nas favelas. O fechamento da favela do Acari é o aviso de que as políticas de massacre nas comunidades vai continuar. Essa história que Eduardo Paes tem mais de 50% das intenções de voto é balela. Brizola, quando voltou do exílio, tinha 3% das intenções de voto e ganhou a eleição. Fernando Haddad era outro que, para a Prefeitura de São Paulo, tinha 3% e, com apoio de Lula, ganhou as eleições. Mas, continuando a parafrasear Darcy Ribeiro, mas os fracassos são a minha vitória. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.